linha de passe, a gente estava papeando aqui sobre o Tiquinho Soares, né? Já tinha tomado amarelo, tá fora, mas vai perder a Sul-Americana agora no meio de semana. O Botafogo tem uma vantagem mínima contra o Guarani do Paraguai. Enfim, tá fora na próxima rodada. Uma preocupação para o torcedor do Botafogo, a gente já vai falar sobre ele. Foi uma entorse no joelho, né? Mas vai ser melhor avaliado. E aí a gente provavelmente, não sei se ainda hoje, talvez amanhã, a gente vai ter mais notícias sobre o Tiquinho Soares. Mas vamos abrir falando do jogo 0-0, Botafogo e Cruzeiro. Cruzeiro e Botafogo, jogo no Mineirão. E aí, André, eu acho que assim como o torcedor do Santos sentiu muito a oportunidade de ter vencido o Botafogo e não conseguiu, acho que hoje o Cruzeiro também, o torcedor do Cruzeiro sente que poderia ter sido melhor, poderia ter vencido o Botafogo numa atuação bem abaixo do time da Estrela Solitária, hein, André? Sim, você tem razão. Boa noite, William. Boa noite, meus amigos. Uma ótima noite a todos em casa. Talvez o Cruzeiro tenha sido até agora a equipe no Campeonato Brasileiro que melhor marcou o Botafogo. Perfeito. E isso não significa que o Cruzeiro apenas marcou o Botafogo, porque talvez alguém tenha pegado o jogo só no segundo tempo ou no trecho final. O Cruzeiro teve mais chances, trabalhou demais nos últimos minutos do jogo, ali minutos finais, mais acréscimo. Esse jogo poderia ter terminado com vitória do Cruzeiro e não seria algo vítima só dessa pressão, resultado apenas dessa pressão no final. O Cruzeiro foi o time que, se houvesse um vencedor do Mineirão hoje, o futebol nem sempre respeita essas coisas, teria sido ele e com méritos pelo quadro geral, digamos assim, por tudo que o Cruzeiro fez e o Botafogo mais deixou de fazer do que fez do ponto de vista ofensivo. O Cruzeiro marcou muito bem, o Cruzeiro teve a bola, o Cruzeiro tentou, o Cruzeiro buscou, mas não conseguiu. O jogo não foi muito bom de maneira geral. Os jogos do Botafogo, pela liderança que está estabelecida e porque o Botafogo já está em uma posição, vencendo, claro, de eliminar datas, né, Sim. do Campeonato Brasileiro, e a contagem de vitórias ela vale, porque eu acho que o cálculo, tendo como base a pontuação média dos vice-campeões, serve como ferramenta para o Cruzeiro para o Botafogo se sentir mais próximo do troféu, mesmo que nós estejamos na metade do campeonato. Então as partidas do Botafogo elas são obrigatórias também por isso. E o Botafogo teve, como você disse, um jogo abaixo hoje, não conseguiu fazer a bola sair do seu campo da forma como costuma fazer. O Tietchan não teve uma boa atuação, até foi substituído no segundo tempo. O Bruno Lage trocou também referência no ataque, começou sem, depois colocou um jogador para tentar por ali. De toda forma, talvez a atuação contra o Santos não tenha sido algo pouco característico do momento atual do padrão do Botafogo. Tenha sido um jogo em que as coisas realmente não aconteceram. O Botafogo conseguiu tirar, né, aqueles 2 gols que evitaram a derrota. No jogo de hoje, outro empate, mais uma atuação abaixo do líder do campeonato. A gente vai ter que ver o que o Botafogo vai fazer nas próximas rodadas, especialmente no Campeonato Brasileiro, e se, infelizmente, o Tiquinho Soares ficar fora por um tempo um pouco maior, tomara que não, mas lesão no joelho sempre chama muito a atenção e é claro que inspira todos os cuidados, mas a gente vai ter que esperar para ver se o Botafogo está num momento de oscilação ou se foram coisas que logo serão resolvidas pelo seu novo técnico. Sim. Prof, você que é goleiro e dos bons, vamos colocar um pouquinho na conta do Perry, né? Que no final do jogo, inclusive, a gente viu aí, salvou o Botafogo mais uma vez, né? Nessas horas, você tem um excelente goleiro, que a campanha do Perry nesse Campeonato Brasileiro é maravilhosa. Acho que ele é o líder, inclusive, entre os goleiros no Bola de Prata. Mais uma vez, acaba salvando o Botafogo. Mais uma vez, William. Boa noite para você, para os companheiros, para os fãs do esporte, mas eu acho que com uma diferença. O Perry salvou o Botafogo em alguns jogos em que o Botafogo também apareceu muito e bem no ataque. Essa, para mim, foi a pior partida do Botafogo no campeonato inteiro. Mais do que nas derrotas, né? O Botafogo perdeu para Atlético Paranaense e Goiás, jogando mais do que jogou hoje. E até tem uma segunda partida, que eu acho que foi a segunda pior, que o Botafogo também vence com um gol de pênalti do Tiquinho contra o Cuiabá. Concordo. Né? Fora isso, todas as partidas mostraram um Botafogo muito intenso no jogo. Um Botafogo que não perdia divididas, um Botafogo com fôlego. Hoje o Botafogo foi chutar a primeira bola de verdade para o gol na metade do segundo tempo com o Segovinha. E eu acho que ficou só nesse chute no alvo mesmo. No jogo todo. Muito foi só pouco. Tanto que os destaques... Bom, coletivamente o time não funcionou. Nem quando tinha Tiquinho
Menos ainda quando passou a não ter essa mesmo. Tiquinho. Foi essa, né? Duas Foi aquela lá. finalizações e essa... Uma só no alvo. E individualmente, além do Perry, eu destacaria esse fantástico Adrielson. O campeonato que esse rapaz faz, mesmo em noites como a de hoje, em que o Botafogo não rendeu, é de se tirar o chapéu. Agora, um time que alcança o nível de pontuação, não de jogo, o turno está só virando. É preciso ter atenção para isso. Todo mundo lembra do time do Carille de 2017, que virou o turno invicto, depois teve uma dificuldade danada, porque o impossível, que a gente chamava, entre aspas, quase aconteceu. Não se pode abrir mão do campeonato. Tenho para mim que esse foi um jogo fora da curva, até porque também houve muito mérito do Cruzeiro, no sentido de conter o jogo do Botafogo. E acho que a sorte do Botafogo é que o Cruzeiro é um adversário que também tem muitas dificuldades para chutar para gol. O Cruzeiro, nessa temporada, não fez gol no Mineirão. Não é que não ganhou os jogos que fez no Mineirão. Ele fez muitos jogos no Mineirão e alguns jogos bem ganháveis. E o Cruzeiro, mais uma vez, não acertou o alvo. Acho que no fim do jogo, sim, o Cruzeiro aumentou sua intensidade ofensiva. É ali que o PR aparece. Mas no grosso do jogo, teve pouco Botafogo e os méritos do Cruzeiro se limitaram a amarrar o fogão. Tanto que no primeiro tempo também o Cruzeiro acaba chutando 2 bolas para o gol de muito longe. Bom, no fim, quem tem a ganhar com isso é sempre o Botafogo. É ele que está na frente, é ele que tem uma vantagem. Isso é curioso, né, prof? Porque assim, o Botafogo, mesmo não vencendo hoje, claro, o Flamengo ainda está jogando, vamos ver o que vai acontecer, mas mesmo não vencendo hoje, ele amplia a vantagem em relação ao Palmeiras, por exemplo, que ontem perdeu. Então, a vantagem que era de 12 vai para 13. O Botafogo, às vezes, pontua mais nos jogos dos outros do que dos dele. É verdade. O Fla-Flu, que ficou 0-0, por exemplo, ele ganhou 2 pontos dos 2 lados. Uma ótima notícia para o botafoguense. Mas, se eu fosse o Bruno Lage, falaria para os meus jogadores, tá, passamos, saímos vivos, mas que isso não se repita, porque a atuação foi muito fraca. Então, a questão de não se repetir, né, Renatinho? Vamos lá. São jogos diferentes, mas todo mundo oscila no campeonato. O Palmeiras oscilou, o Fluminense oscilou, ainda não recuperou aquele padrão. O São Paulo está oscilando. Enfim, e a gente vai falar do São Paulo daqui a pouco também. Mas a gente tem um Botafogo que já, nesse recorte dos últimos jogos, vamos lá, primeiro tempo contra o Santos, muito abaixo. Muito abaixo. Começa o segundo tempo, o Santos chega a fazer 2-0, parecia que tinha resolvido. O Botafogo acordou no jogo, foi lá, buscou um empate. Meio da semana agora também foi. Eu ia chegar lá, jogo contra o Guarani do Paraguai. Primeiro tempo muito abaixo, aí a gente começa a falar, mas o time parece que estava desconectado, outra competição. O Gatito mesmo falou isso na saída de campo e tal, embora seja um mata-mata e tudo. E agora esse jogo com o Cruzeiro, e aí é um jogo realmente de 90 minutos em que o Botafogo não foi bem. Né? Um jogo total em que o Botafogo não foi bem. Sinalzinho amarelo pro Bruno Lage lá? Não tô falando pressão no treinador, não. Tô falando para ele ficar atento lá. Não, eu acho, primeiramente, boa noite para os companheiros, para o Esporte está acompanhando a gente. Eu acho que o sinal amarelo tem que estar sempre, cara. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil. Esse campeonato é muito difícil. A gente tem um Botafogo disparado, mas como a gente bem falou, é um Botafogo onde o seu goleiro é o melhor da competição, onde os seus zagueiros são os zagueiros que mais rebatem bolas de dentro da área. Então o Botafogo teve sim tem seus méritos, mas também eu nunca vi o Botafogo, esse time tá... Ele tem sim seus problemas e isso tá aparecendo e vai aparecer e vai oscilar dentro da competição. Não tem como você fazer uma competição no ritmo que o Botafogo estava fazendo inteira. Não tem como. Para mim o mais preocupante hoje, obviamente que a gente não tem dados, a gente não tem... exame, tudo desses jogadores, os testes que eles fazem. Mas foi o jogo que eu achei que fisicamente o Botafogo esteve mais abaixo, além da atuação. Eu concordo com o professor que é uma das piores atuações do Botafogo no campeonato, mas a incapacidade do time ganhar duelos, do time acelerar, é isso. Acabou dando numa má atuação. É isso. Não era o Botafogo da pegada. Porque assim, o Botafogo fez vários jogos onde ele ficava se fazendo de bobo assim, de morto, dava bola para o adversário. Só que o time, quando retomava a bola, ele tinha punch. Ele chegava na frente, ele conseguia carregar a bola até a área do adversário. Hoje isso não aconteceu. Contra o Grêmio foi isso. Foi isso. E muito por mérito do Cruzeiro também. Acho que a gente também não tem que deixar de analisar, porque o Cruzeiro fez na questão estratégica. O Cruzeiro, eu concordo que ele, ofensivamente, ele é um time ainda que vai desenvolver. Tá chegando qualidade agora. O Arthur Gomes chegou agora, o Matheus, que para mim é a melhor contratação dessa SAF do Cruzeiro até agora.
jogou hoje o primeiro jogo e para mim fez uma estreia positiva, mas o Cruzeiro teve muito mérito porque a transição defensiva do Cruzeiro foi muito boa. O Cruzeiro também, quando o Botafogo recuperava a bola, o Cruzeiro estava muito encaixado para neutralizar essa saída rápida. Só que essa saída rápida não aconteceu. Eu fiquei durante todo o jogo na expectativa. Ah lá o Botafogo se fazendo de morto. Daqui a pouco ele encaixa um contra-ataque. Ele não aconteceu. Não conseguiu. Eu senti um time com menos capacidade de brigar, de ir pro choque, que é muito característica desse time. E eu acho que nesse sentido o Cruzeiro foi muito melhor. Nesse sentido preocupa, porque você já poupou pouco no meio de semana. E o final, né, Renato? Porque na pressão do Cruzeiro... O time foi desfazendo. Você viu um Botafogo torcendo pro jogo acabar. É isso. O quanto antes. E meio incapaz de fazer a bola ficar longe do seu campo. Tudo Aí bem. você não tem o Tiquinho, que é o cara que prende também. É bola parada, jogada aérea. Isso é o normal de um time que está em casa e se julga merecedor, né? Porque eu acho que... algo que eu não disse, a minha impressão é que as pessoas no Cruzeiro devem estar satisfeitas com a atuação de hoje, não só por terem feito frente ao líder do campeonato de igual para igual, mas por terem jogado melhor do que o líder do campeonato. O torcedor terminou feliz vendo as imagens? O torcedor contente, cantando. Isso eu acho importante para um time que está fazendo o tipo de campeonato que o Cruzeiro está fazendo. Mas desculpa, o Renato. Não, é isso. Eu acho que é muito do torcedor entender onde ele está. Às vezes é um pouco difícil. Todo mundo começa... Eu já ouvi de treinador isso. As 20 torcidas do campeonato, quando começa o campeonato, acho que vai ser campeão. Aí é difícil. Aí fica complicado, né, Maurão? Tudo bem? Boa noite, William, companheiros. Abraço enorme ao fã de esportes. Assim, eu tenho um cunhado que é cruzeirense. Eu liguei, ele falou, pô, eu tô na fazenda, não tô conseguindo ver o jogo, tô desesperado aqui. Eu falei, não, fica tranquilo que o primeiro tempo foi horroroso. Não tinha sinal lá? Não tinha um Star Plus lá pra ele? Não, ele tava lá cuidando, ele tava trabalhando lá e tal. Ele até tem, mas ele estava ocupado mesmo agora à noite. Aí eu falei assim, pode ficar tranquilo que foi muito ruim, um joguinho sonolento, foi no primeiro tempo. Falei com ele no intervalo. E foi mesmo, né? Foi. O Cruzeiro chutou 3 bolas no primeiro tempo, uma no gol. E o Botafogo nenhuma. E vamos lembrar que o Tiquinho machucou aos 45. Então, você teve o Tiquinho ali o tempo todo. Acho que o jogo não bom, vamos dizer assim, não vou dizer um jogo ruim, mas não bom do Eduardo influencia muito. O cara ali do meio que faz a articulação. E ele não foi brilhante hoje. Acho que isso acontece também. No segundo tempo, depois eu vou perguntar se meu cunhado assistiu ou não. Estou falando do Zé Flávio lá de Patrocínio. É o seguinte... Eu acho que ele seguiu trabalhando, viu? Eu acho que continuou trabalhando, né? Mesmo que já tivesse encerrado o trabalho, ele arrumou mais alguma coisa. Mais um jeito. Mas aí foram o quê? 10 finalizações do Cruzeiro no segundo tempo, 3 no gol, etc. E aí tivemos uma, né, que já falamos aqui, só do Botafogo, no alvo, e 2. E aí brilharam o Lucas Perry, que vocês já falaram e tal. Então, quando você diz assim, está satisfeito? Não sei, eu acho que antes do jogo, eu vou perguntar isso para ele. Como ele não assistiu, eu acho que antes do jogo... Fecharia um 0x0. Fecharia. Assinaria. É a história de ontem do Corinthians com o Inter, lá fora de casa. Aí depois o cara vê o jogo, o time tem um a menos, que não foi o caso, leva um gol no finalzinho, pô, mas esse 2x2, um gostinho frustrante. Então, esse segundo tempo, eu acho que deixa no torcedor um gostinho frustrante. Acho que antes não, pô, empatei com o líder, pô... Consegui tirar um ponto, ou eu fazer um ponto e não deixar ele ganhar e tal. O que pese ser em casa, né? Pese ser em casa, mas o Cruzeiro não vem... O senhor falou aí das maravilhas que o Cruzeiro tem feito em casa, então não... Mas pelo segundo tempo, a gente vê aí as jogadas, tal, todas essas do segundo tempo, ó, o PR lá, ó, bela defesa e tal. Então aí eu acho que fica aquele gostinho, puxa vida, podia ter batido o líder. É a história do Santos lá, com 2x0. Teve mais chance, né? Tá com 2x0, com 38 do segundo tempo. Não, exato. Aí você fala, puxa vida e tal. Agora o que vai acontecer com o Cruzeiro, com o Botafogo, ele tem uma vantagem muito grande ainda, né? A gente falou aqui, o Flamengo, que ainda está jogando, aí ele ganhou com relação ao Palmeiras, ganhou pontos. Ganhou um pontinho. Com relação ao Palmeiras que perdeu, tem o Flamengo ainda jogando hoje, mas o Grêmio também perdeu, hein? Que é verdade. O Grêmio que seria o vice-líder. Sim, né? exatamente. Não é mais. Mas o Grêmio é que estaria ali porque tem o jogo a menos. É difícil? Contra o Corinthians, jogo a menos em São Paulo. Mas enfim, é o que se fizesse os pontos, fizesse 3 hoje e ganhasse esse jogo de diferença, é o que estaria na vice-liderança e também perdeu. Então, assim, pro Botafogo está tudo muito administrável, né? Muito administrável. Ele pode se dar o luxo de fazer isso, ele pode perder 3 jogos e os outros todos, pelo menos um grande candidato ali atrás, tem que ganhar os 3 para encostar.
Mas a qualidade, a gente olhando estes jogos, hoje, por exemplo, com posse de bola muito pequena, 35%, não é todo jogo que ele tem, a maioria, mas costuma também ficar, às vezes, com 50%. Você falou do jogo do Guarani, quando joga em casa e tal. Hoje parece que assim, não sei, estava sonolento esse Botafogo, mas passa um pouco, na minha opinião, pelo cara ali do meio. Lógico, o Tiquinho não jogou o tempo todo, é o cara que faz os gols, mas eu entendo que o Eduardo é bem fundamental aí. Se você for olhar nesse meio-campo, comparar ele com o Tietê, com os outros, ele foi abaixo da qualidade que ele